Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. 8 características de um discípulo de Jesus. Nas últimas semanas temos pregado uma série sobre ensinos de Jesus. Esta série não pretende ser exaustiva, ou seja, não pretende ser completa. Porém, queremos enfatizar, como já fizemos nas semanas anteriores, alguns dos principais ensinos de Jesus. Hoje, chegamos ao Sermão do Monte. O maior sermão que já foi pregado pelo maior pregador que já viveu, Jesus. Cada versículo do texto que nós lemos é tão profundo que mereceria uma exposição detalhada e poderíamos gastar muito tempo com cada um. Porém, que vamos fazer uma análise do texto como um todo, somente nos detendo em alguns detalhes. O Sermão do Monte é a parte mais conhecida dos ensinos de Jesus. Quem nunca ouviu falar da regra áurea? Faça aos outros o que você deseja que eles lhe façam. Ou, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Porém, embora conhecido por muitos, este sermão é entendido por poucos. Muitos pensam que se tratam de ensinamentos éticos para toda a humanidade. Isso até certo ponto é verdade. Porém, este sermão foi dirigido a um grupo específico, um grupo muito específico de pessoas. Para quem é o Sermão do Monte? Pelo texto sabemos que Jesus se deparou com uma multidão. Ele subiu ao monte e os discípulos se aproximaram e ele os ensinou. Então Jesus ensinou a quem? Aos seus discípulos. Então este foi um sermão específico para um grupo específico de pessoas, os discípulos de Jesus. Versículos 1 e 2 diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Embora este sermão contenha ensinamentos éticos universais, que são válidos para todas as pessoas, ele foi dirigido aos discípulos de Jesus. O que significa? Significa que só os discípulos de Jesus é que conseguem viver estes ensinos, prescritos pelo Mestre. Deus, na sua graça comum, pode dar a todos os homens a capacidade para viver alguns desses ensinos. Porém, eles só podem ser vividos em sua plenitude, em sua inteireza, pelos discípulos de Jesus. Não é viva assim e você vai ser um cristão. Mas, ao contrário, porque você já é um cristão, viva desse jeito. Entendeu? Viver estes princípios não fazem de você um cristão. Mas porque você é um cristão, você deve vivê-los. Só aqueles em que habita o próprio Jesus, através do Espírito Santo, é que consegue viver estes princípios. Está claro? Se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, isto que você o faça hoje, antes do término deste culto. No texto lido, Jesus dá 8 princípios que devem nortear a vida do verdadeiro discípulo. São 8 características de um discípulo de Jesus. Características, gente, tem a ver com caráter. Então, são 8 qualidades do caráter de um discípulo de Jesus, dadas pelo próprio Jesus. Estas características são chamadas bem-aventuranças, porque cada uma delas começa com a expressão bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz. Quando Jesus usa esta palavra, bem-aventurado, ele quer dizer, ó, quão feliz. Por exemplo, bem-aventurados os pobres em espírito, ó, quão felizes.
os pobres em espírito. Ó quão felizes os que choram, ó quão felizes os mansos, ó quão felizes os que têm fome e sede de justiça. Agora, espera aí, pastor. Felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede de justiça. O conceito que o mundo nos dá de felicidade é totalmente diferente do conceito de Jesus. O conceito popular que o mundo nos dá a respeito de felicidade é assim: felizes são os ricos, felizes são os famosos, felizes são os talentosos, felizes são os poderosos. Agora vamos pensar bem, se felicidade estiver ligada com poder, nem todo mundo pode ser feliz. Se felicidade estiver ligada com prosperidade, então nem todo mundo pode ser feliz. Se prosperidade está ligada com popularidade, também nem todos podem ser felizes. O conceito de Jesus de felicidade é totalmente diferente. Você vai notar que a felicidade que Jesus fala é bem diferente e oposta até ao conceito de felicidade deste mundo. Vejamos então as 8 características de um discípulo de Jesus. Primeira, o discípulo de Jesus é pobre em espírito. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. No Brasil, nós usamos a expressão pobre de espírito para nos referirmos a uma pessoa simplória, inculta, ignorante. Não é assim? Quando a gente quer falar assim, esse fulano é um pobre de espírito. Olha, tem paciência com ele, porque ele é um pobre de espírito. Porém, quando Jesus usa essa expressão, quer dizer outra coisa. O que Jesus quis dizer foi pobre em espírito. Ou seja, humilde de espírito. Pobreza em espírito é a consciência de quem nós somos. Quando nós nos encontramos com Deus, é reconhecer que somos pecadores. Nós lamentamos nosso estado pecaminoso quando temos um encontro com Deus. Quando eu olho para Deus, eu me vejo apuros. A santidade de Deus contrasta com a minha pecaminosidade. Ele é um Deus santo e eu sou um pecador, pobre, cego e nu. Esta foi a reação de Isaías quando ele se encontrou com Deus. Ele disse: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías pensou que ele ia morrer. Tal foi o impacto da glória e da santidade de Deus, quando ele olhou para Deus, ele se viu a si mesmo como pecador. A glória de Deus, a santidade de Deus, um espelho para o qual nós olhamos e vemos quem nós realmente somos. Você quer saber quem você realmente é? Olhe para Deus. Essa também foi a reação de Pedro. Quando ele se encontrou com Jesus após a pesca maravilhosa, ele disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Se você se aproxima de Deus, achando que Ele lhe deve alguma coisa, você está totalmente enganado. Nós devemos tudo a Deus, mas Ele não nos deve nada. Porém, se você se aproxima de Deus, reconhecendo que não passa de um miserável pecador, você achará misericórdia. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, como diz a Escritura. Um discípulo é um aprendiz, é alguém que aprende com seu mestre. Jesus diz: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. A primeira característica de um discípulo de Jesus é a pobreza ou humildade de espírito. Isso não tem nada a ver com pobreza material, quero deixar isso claro. Há muitos pobres que são orgulhosos, que são arrogantes, são soberbos. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Então, o que é pobre de espírito? Está claro? É aquele que reconhece a sua necessidade de Deus. É aquele que sabe que é um pecador miserável. Quando ele se aproxima de Deus e ele deposita totalmente a sua confiança em Deus. Alguém disse que é uma pobreza espiritual. É reconhecer a nossa total dependência de Deus para as nossas necessidades espirituais. É saber que
as nossas necessidades espirituais e mesmo todas as nossas necessidades mentais e físicas só podem ser verdadeiramente satisfeitas através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você reconhece que você é um pecador? E que sem a graça de Deus você está condenado a uma vida de miséria e perdição? Você deposita sua inteira confiança na graça de Deus e não na sua própria justiça? A segunda característica de um discípulo de Jesus é que ele é alguém que chora. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O discípulo de Jesus chora. Primeiramente, ele chora porque ele se entristece profundamente por causa de suas próprias fraquezas, por causa de seus próprios pecados, quando ele se compara com o padrão de justiça de Deus. Deus é justo e ele exige justiça absoluta de seus fiéis. Porém, quem pode alcançar essa justiça? Senão o próprio Deus. Por isto, o cristão se dobra ante a cruz de Jesus e reconhece sua insuficiência, e ali, aos pés da cruz, ele toma sobre si a justiça de Cristo. Eu sou pecador, eu sou injusto, mas eu reconheço que meu Salvador morreu por mim, e quando eu me ponho aos pés da cruz e o recebo como meu Senhor e Salvador, ele aplica a minha sua justiça. Não sou salvo pelas minhas obras, não sou salvo pela minha justiça própria, mas sou salvo pela justiça de Cristo. O discípulo sabe que em si ele não tem nenhum mérito, mas os méritos de Cristo são suficientes para torná-lo justo aos olhos de Deus. Como diz a Escritura, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O discípulo de Jesus também se entristece por aquilo que causa tristeza a Deus. Ele chora por ver o pecado, a imoralidade e a maldade predominarem no mundo. Como Jesus chorou por Jerusalém, o discípulo chora pelo mundo e pela maldade que prevalece no mundo. O discípulo se aflige com a maldade deste mundo, como Ló se afligiu com a impiedade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Ló, homem justo, se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos aqueles dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. O discípulo clama: até quando, Senhor? Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? O discípulo de Jesus também chora com aqueles que choram, com aqueles que sofrem, com aqueles que estão passando dificuldades. Ele se identifica com as pessoas. Ele não apenas simpatiza, mas ele empatiza. Simpatia é quando você sente algo, aquele sentimentozinho gostoso por alguém, principalmente para alguém que está sofrendo. Mas empatia é você sofrer junto, é você chorar junto com aqueles que choram. E a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. E também o discípulo de Jesus chora, ansiando pela vinda do reino de Deus. Ele deseja mais do que tudo a volta do seu Salvador. Você está esperando a volta de Jesus? Amém. Às vezes a igreja quer imitar o mundo. Nós tentamos ganhar o mundo sendo iguais ao mundo. Copiamos o estilo do mundo, o jeito do mundo, as coisas do mundo. Tentamos ganhar o mundo imitando o mundo. E o mundo nos aplaude. Não, o mundo nos despreza por isto. Pois até o mundo espera que nós vivamos diferente. Se você deseja o mundo, o amor do Pai não está em você. Se você vive desejando os prazeres do mundo, você precisa avaliar seriamente o seu estado diante de Deus. Se você tem prazer em coisas indecentes, se você se alegra com piadas imorais e deseja os prazeres da carne, pare e pense: eu sou realmente um discípulo de Jesus? Se você também deseja mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus, você está no lugar errado. A terceira característica do discípulo de Jesus é que ele é manso. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, ou conforme a tradução, humildes, pois eles receberão a terra por herança.
Humildes ou mansos aqui são aqueles que são submissos diante de Deus. O mundo nos diz para sermos fortes e assertivos, porém o humilde é aquele que põe sua força sob o controle de Deus. É aquele que sabe que quando pensamos que somos fortes, aí é que nós somos mais fracos. Quando achamos que podemos fazer o que queremos, aí descobrimos nossa fraqueza. Quando dependemos de Deus, Ele nos dá a sua própria força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ser forte não é passar por cima dos outros. Ser forte não é também prevalecer contra os outros. Ser forte é depender de Deus e deixar que Ele haja a seu favor. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ser manso não é ser capacho, mas é ser como Jesus, que era manso, mas também repreendia o pecado e a injustiça. Ser manso é ser como Jesus, que é manso e humilde, mas vira as mesas dos que negociam na casa de Deus. E usa o chicote contra aqueles que cometem injustiça. Ser manso não é adotar também uma atitude de eu sou mais santo que você. Ser manso também não é exigir seus direitos. Eu tenho meus direitos, eu reivindico meus direitos. Não. Ser manso é não se defender, mas deixar que Deus haja por você. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. O discípulo de Jesus, ele é manso como o seu Senhor, Jesus, que é manso e humilde de coração, mas opera a favor daqueles que dele esperam. A quarta característica do discípulo de Jesus é que ele tem fome e sede de justiça. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A justiça que Jesus se refere aqui, não é a justiça dos homens. É antes a justiça de Deus. Nós podemos dividir a compreensão dessa justiça em dois aspectos. Primeiro, aqueles que querem servir a Deus desejam ardentemente que a justiça de Deus prevaleça. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que procuram viver uma vida santa diante de Deus. Então, ter fome e sede de justiça é, primeiramente, ter o desejo de conhecer a Deus, de conhecer a vontade de Deus e seus propósitos. Você deseja conhecer a Deus? Você anseia por conhecer a Deus? Você anseia por conhecer a vontade de Deus? Tem gente que tem medo da vontade de Deus. E se Deus me mandar fazer tal coisa, ou tal outra coisa, e eu não quiser fazer, não se preocupe, quando Deus manda você fazer algo, Ele vai prover os meios para que você possa fazer. Amém? Às vezes, não vai ser tão fácil na sua vida. Lembra-se quando Deus queria que Jonas fosse para a cidade de Nínive pregar? Jonas resistiu contra a vontade de Deus. E em vez de pegar uma caravana, naquele tempo não tinha Uber, né? Então ele pegou uma caravana. Ele pegou uma caravana para... Deveria ter pegado a caravana para Nínive. Ele pegou um barco, um navio, para Tarsis, direção oposta. E Deus falou assim, esse não é o seu destino, Jonas. Eu quero você lá em Nínive. E no meio do caminho você conhece a história. Deus mandou uma tempestade no ar, o navio quase foi a pique, e os marinheiros começaram a ficar apavorados, cada um rezando ao seu Deus, e tirando sorte para ver quem que era o culpado daquela situação, e o Jonas dormindo, o navio quase afundando e Jonas dormindo, porque ele não queria ir, ele não estava nem aí para o que estava acontecendo, desde que ele estivesse o mais longe possível de Nínive. Agora você pergunta, por que Jonas não queria ir a Nínive? É porque o pessoal de Nínive era gente muito fina, era gente muito legal. O pessoal de Nínive eram os piores inimigos do povo de Jonas, eram os piores inimigos do povo de Israel. Eles estavam ameaçando invadir a terra de Israel e tomar tudo aquilo. O povo de Nínive, quando pegava os seus inimigos, levava para terras distantes e fazia com que eles se casassem com estranhos, para que eles perdessem a sua identidade étnica, a sua identidade cultural, a sua identidade racial. Jonas sabia de tudo isso. Mas não é só isso. Quando alguém se opunha aos ninivitas, que eram os assírios famosos da história, quando alguém se opunha aos assírios, sabe o que os assírios faziam? Eles lutavam e depois pegavam os sobreviventes da batalha e empalavam. Fincavam a pessoa numa estaca. Imagina, a estaca entrava por baixo e saía da cabeça.
Esse era o povo a quem Deus mandou Jonas pregar. Jonas falou, eu não quero ir lá. Isso não pode, não, Deus deve ter enganado. Mas quando Deus manda, Ele capacita. Quando Deus manda, Ele prepara tudo. E aí, no meio daquela confusão lá no navio, os marinheiros chegam para Jonas e falam, pode parar de rezar, essa reza de vocês não adianta, porque os deuses de vocês são todos falsos mesmos. A situação está acontecendo, esse barco está quase indo a pique, por minha causa, a culpa é minha, porque eu desobedeci meu Deus. E agora, o que fazer com Jonas? No meio do oceano, jogaram Jonas no mar. Bom, deixa ele morrer aí, pelo menos, quem sabe o Deus dele acalma. E realmente, houve uma calmaria depois daquilo. Só que quando Deus manda, Ele prepara. Foi o que eu disse? Quando Deus manda, Ele te capacita. E Deus manda um grande peixe para engolir Jonas. Irmão, se você olhar no mapa daquele tempo, não tinha o canal de Suez. O peixe teria que ter dado a volta todo o continente africano. Pode ser que Deus fez um milagre, não sei, mas para chegar lá em Nínive, que era do outro lado. Porque de Israel até lá era puro deserto. E Jonas vai lá para Nínive. Quando Deus quer você no lugar, Ele vai te mandar nem que seja na barriga de um peixe. Deus providenciou o transporte, não foi o melhor transporte. Imagina quando o peixe vomitou Jonas lá na praia. Tudo que saiu junto, né? Mas Jonas chegou lá. Deus fez aquele peixe voar, né? Voar, entre aspas, uma velocidade super rápida. Alguém já viajou no trem-bala na Europa? Eu viajei, a coisa mais fantástica, não é? A coisa mais fantástica que tem. Você está dentro do trem, parece que está 50 km por hora, mas quando você olha na televisão, está 257 km. Eu tirei várias fotos, fiquei impressionado. E assim foi o peixe de Jonas, foi um peixe-bala. Em 3 dias o peixe chegou lá. Agora imagine você, Jonas ali no meio daquele ácido, né? Do estômago do peixe, tudo que o peixe tinha comido, e ele é colocado para fora. Ele chegou no pior estado possível, mas ele chegou onde Deus queria que ele chegasse. E Deus fez mais um milagre, fez com que o peixe, que era do mar, entrasse pelo rio e levasse Jonas até na cidade de Nínive, que ficava à beira do rio. Olha que interessante. E aí, quando Jonas chega lá, Jonas está tremendo de medo, né? Mas agora ele falou, não tem jeito, tem que pregar o que Deus mandou. E ele prega, sabe o que acontece? Toda a cidade de Nínive se arrepende. Aleluia. Gente, não tenha medo da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, diz a Bíblia, é sempre boa, agradável e perfeita. Repita comigo, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, ter fome e sede de justiça é primeiramente ter o desejo de conhecer a Deus. É também o desejo de conhecer sua vontade, de conhecer seus propósitos. Moisés tinha esta fome e sede. Ele disse ao Senhor, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Davi também tinha esta sede de Deus, ele disse, assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante de Deus? Fome e sede de justiça é desejar ardentemente conhecer a Deus, conhecer seu propósito, conhecer sua vontade. Contudo, a sede que o cristão tem por Deus e pelas coisas de Deus pode ser destruída. Ela pode ser destruída primeiramente pelas preocupações desta vida e o engano das riquezas. A pessoa começa a deixar que as preocupações do dia a dia assumam um lugar de destaque nas suas vidas e os seus problemas se tornam aparentemente maiores do que o seu Deus e ela acaba se afastando de Deus. Segundo lugar, esta sede de Deus pode ser destruída pela ambição, pelas coisas materiais. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. O dinheiro em si não é mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em terceiro lugar, essa sede de Deus também pode ser destruída pelos prazeres do mundo. Se isto aconteceu com você, você precisa reconhecer que isto é pecado. E deixar que o Espírito Santo, que está falando com você neste momento,
o convença do pecado, e você precisa se arrepender para não cair no laço do diabo. Agora, o segundo aspecto de ter fome e sede de justiça é desejar e trabalhar para que a justiça divina prevaleça neste mundo. Preste atenção no que eu vou dizer. Até a volta de Jesus, nós estaremos vivendo num mundo imperfeito e injusto. Porém, como discípulos de Jesus, devemos aproveitar as oportunidades que temos para protestar contra a impiedade e a injustiça dos homens, daqueles que oprimem o próximo e o exploram de toda e qualquer forma. Nós devemos protestar, por exemplo, e trabalhar contra a escravidão e a imoralidade em todas as esferas, sexual, de trabalho, vícios, da política, da condução dos negócios. E trabalhar pelo bem do próximo e da sociedade, para que esta se aproxime o mais possível do ideal de justiça de Deus. E é desnecessário dizer que o discípulo de Jesus também promove a justiça a nível pessoal. Como? Não defraudando as pessoas, não enganando, não roubando, não subornando as autoridades, e assim por diante. Outro dia eu recebi um texto, você talvez já tenha recebido também, em alguns dos grupos que eu participo da internet, falando sobre o brasileiro. O brasileiro, ele protesta contra a corrupção do governo, mas ele é um corrupto. Ele protesta contra os políticos, mas os políticos quem são? Somos nós. Ou nossos representantes. O brasileiro protesta contra o político que rouba milhões, mas ele não paga impostos. Ele protesta contra o político corrupto, mas ele suporta o guarda que o para e lhe dá uma multa. Ele mente, ele engana, mas nós somos cristãos, irmãos. Amém? O discípulo de Jesus, ele não faz nada disso. Ele não defrauda, ele não engana, ele não corrompe e não é corrompido também. Ele não suborna e assim por diante. A quinta característica do discípulo de Jesus é que ele é misericordioso. Veja o versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Os misericordiosos são aqueles que estão cheios de compaixão pelos que sofrem por causa do pecado ou de aflições. Os misericordiosos trabalham para diminuir os sofrimentos, conduzindo os sofredores à graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus disse que os 3 preceitos mais importantes da lei de Deus são a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ele castigou os fariseus, que atribuíam importância exagerada ao dízimo, mas se esqueciam das coisas mais importantes. Jesus disse: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Jesus não disse que eles não deviam dar o dízimo, mas ele relativizou o dízimo. Ele disse que eles deviam antes praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade, que são mais importantes, sem deixar de dar seus dízimos. Misericórdia. Uma vez, uma mãe se aproximou do famoso imperador Napoleão Bonaparte. Ele pediu misericórdia por causa de seu filho, que havia sido condenado à morte por 2 crimes que ele havia cometido. E Napoleão lhe disse: a justiça exige que seu filho seja punido. E ela então disse para o imperador: sim, mas eu não estou pedindo justiça, estou pedindo misericórdia. E Napoleão retrucou: mas seu filho não merece misericórdia. É por isso que eu estou pedindo, porque se ele merecesse, não precisava de misericórdia. Entendeu? Misericórdia é algo que você não merece, que eu não mereço. Martinho Lutero disse: o que é servir a Deus e fazer sua vontade? Nada mais do que mostrar misericórdia ao nosso próximo. Pois é o nosso próximo que precisa do nosso serviço. Deus no céu não precisa. O maior problema com a misericórdia, sabe qual é? É que todos queremos que tenham misericórdia de nós.
Mas nós não temos disposição de ser misericordiosos com os outros. Para nós, misericórdia. Para os outros, justiça. Não é? Quando eu peco contra Deus ou contra o próximo, eu peço, Senhor, tem misericórdia de mim. É ou não é? Mas quando é outro que peca contra mim, Senhor, faz justiça. Hello? É assim ou não é? Nós queremos que nos faça o bem, mas nós não queremos fazer o bem. Não é? Nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar. Por isso que Jesus disse numa parábola, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou aos torturadores, para que ele pagasse tudo o que devia. Assim também, disse Jesus, lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. A sexta característica do discípulo de Jesus é que ele é puro de coração. Versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Os puros de coração são aqueles que foram libertos do pecado, pela graça de Deus, e que agora procuram viver para agradar e glorificar a Deus. São aqueles que buscam a santidade, pois sem santificação, ninguém verá o Senhor. Irmãos, o coração do puro está em harmonia com o coração de Deus. Por isso é que Deus disse, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Deixa eu falar uma coisa que talvez, você já sabe, mas talvez não tenha se dado conta. O coração é a sede de todos os nossos problemas. Os fariseus, como muitos religiosos modernos, davam muita importância à religião exterior, às ações dos homens. Mas Jesus dá mais importância ao coração, às atitudes que provocam as ações. Jesus diz que do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. O coração do discípulo de Jesus está afinado com o coração de Deus, que ama a justiça e odeia o mal, diz a Bíblia. Como está seu coração? O que ocupa a sua mente? O que ocupa a sua vontade? O que ocupa as suas emoções? Seu coração está em harmonia com o coração de Deus? Você ama as coisas que Deus ama e odeia as coisas que Deus odeia? A sétima característica do discípulo de Jesus é que ele é um pacificador. Veja aí, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O discípulo de Jesus é aquele que vivia sem Cristo, sem esperança e sem Deus do mundo, diz Efésios. Mas ele foi reconciliado com Deus. E agora ele tem paz com Deus mediante a cruz de Jesus. A Escritura diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O discípulo agora se esforça para levar outras pessoas à paz com Deus. Ele faz outros discípulos. Ele quer que seus amigos, seus familiares, aqueles que ele ama, conheçam a Cristo e faz tudo que está ao seu alcance para levar outros a Cristo. Como André. Quando André conheceu Jesus, ele ficou tão impactado pelo que Jesus fez na sua vida, que ele correu atrás do seu irmão Simão, que hoje conhecemos como Pedro, e disse, Simão, nós encontramos o Messias. Venha conhecê-lo também. Aquele que conhece a Jesus quer que os outros também o conheçam. E também o discípulo de Jesus promove a paz, procurando viver em paz com todos, sempre que possível. A palavra de Deus diz assim, não retribuam mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Agora, talvez nem todos queiram viver em paz com você.
Mas você, como cristão, deve procurar viver em paz com todos. E é interessante que a Bíblia promete que se você procurar viver em paz com todos, Deus diz, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos, faz que tenham paz com eles. Uau, que tremendo. O discípulo de Jesus, então é a pessoa que tem paz com Deus em primeiro lugar. E ele quer que outros também alcancem esta paz. E ele procura viver em paz com todos. Mas o discípulo de Jesus também promove a paz entre seus semelhantes. Sempre que tem oportunidade. Ele procura ser um instrumento de Deus para reconciliar os que estão em contenda. Você tem a paz de Deus em seu coração? Esta é a paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não depende das circunstâncias, mas depende de uma pessoa, Jesus Cristo. Se você não desfruta desta paz, entregue a sua vida a Jesus. E permita que Ele venha encher seu coração. Que em lugar do vazio Ele te dê a paz que excede todo o entendimento. Que em lugar do desespero Ele te dê a paz de Deus. Que em lugar da falta de perspectiva Ele te dê a paz, não como a deste mundo, mas a que permanece para sempre. E que em lugar do pecado e da culpa, Ele te encha com o amor de Deus e paz na sua consciência. Agora, se você já tem esta paz, seja o instrumento desta paz. Leve outros a paz com Deus. Vive em paz com o seu próximo. Promova a paz entre aqueles que estão em conflito. E se alguém tem contenda com você, siga o exemplo de Cristo, que não reivindicou seus próprios direitos, mas humilhou-se a si mesmo. A oitava característica de um discípulo de Jesus é que ele é perseguido por causa da justiça. Veja o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. O que você acha que o mundo vai lhe dar por você ter estas características? Vão admirar você? Vão te honrar? A proposta de Jesus para seus discípulos é tão radical que às vezes eles serão incompreendidos, rejeitados, criticados e até perseguidos, por não se conformarem com a sociedade pecaminosa e por recusarem transigir em matérias de consciência. De fato, a Bíblia diz que todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Jesus alertou que se perseguiram a Ele, o Mestre, também nos perseguiriam a nós. Quando a gente pensa em perseguição, a gente pensa nos países islâmicos, onde os cristãos estão sofrendo barbaridades na mão de alguns extremistas. A gente pensa na China, onde cristãos são lançados das prisões e mortos, na Coreia do Norte, no Irã, e outros lugares onde isso acontece. Mas já há perseguição nesse país também. Talvez nós nunca cheguemos a morrer por causa da nossa fé. Talvez a perseguição não chegue a este ponto, mas ela já está começando. Estamos sendo cortados da cultura, da participação, da vida social. Cada vez mais nossos direitos são tolhidos. Você já se deu conta disso? As perseguições virão. Se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, prepare-se. Você quer ser um discípulo de Jesus, você tem que tomar a sua cruz cada dia. Entretanto, o Senhor diz com que atitude nós devemos encarar as perseguições. Versículo 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Somos bem-aventurados quando somos perseguidos. Não por causa do nosso fanatismo, preste atenção. Nem por causa de tolice que às vezes nós cometemos, como disse o pregador. Mas quando nós somos perseguidos por amor a Jesus e por amor à justiça. O pregador disse que quando ele estava na faculdade aqui em Los Angeles, todo dia ele viu uma mulher queimada de sol, bronzeada, que ficava em pé numa calçada olhando para o céu. Aí um dia ele, movido pela curiosidade, se aproximou dela e perguntou assim: por que a senhora fica aí olhando? Para que a senhora está olhando? É que Jesus disse: levantai as vossas cabeças para o céu, de onde breve lhes virá a redenção.
Ele olhou para ela e falou assim, mas Jesus também falou, trabalhem até que eu volte. A mulher ficou irada. Saiu dali, esbravejando com ele, e fez a seguinte oração. Obrigado, Senhor, pela perseguição. Gente, isso não é perseguição. Isso é tolice. Tá? Isso é fanatismo. Isso é ignorância. Nós não devemos provocar a ira dos homens por fanatismo ou por ignorância. Mas se nós somos perseguidos por amor à justiça, ao reino de Deus, podemos nos alegrar em saber que estamos cumprindo o propósito de Deus. Temos a certeza de que uma recompensa eterna nos aguarda nos céus. Jesus disse que seus discípulos possuem estas 8 características. Vamos recordá-las. Eles são pobres em espírito, choram, são mansos, têm fome e sede de justiça, são misericordiosos, são puros de coração, são pacificadores e são perseguidos por causa da justiça. Estas são características que nos fazem bem-aventurados ou felizes. Porém, como eu disse, este não é o tipo de felicidade que o mundo prega. Não é o tipo de felicidade que a sociedade oferece. Na verdade, é um tipo de felicidade às avessas, pois é o contrário daquilo que se entende por felicidade neste mundo. Ser feliz por ser pobre em espírito? Ser feliz por ser manso? Ser feliz por ser misericordioso? Eu não levo desaforo para casa. Ser feliz por ser perseguido? Está louco. Mas Jesus disse que há recompensas para cada uma destas características. Vamos ver? Voltando aí no nosso texto. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Os que choram, pois serão consolados. Os humildes, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bom, preste atenção. As recompensas virão. Porém, as recompensas dos discípulos de Jesus não são temporais, mas eternas. Algumas delas já gozamos aqui. Mas a recompensa final será somente na vida futura, no reino de Deus. Versículo 12, Jesus diz: alegre-se e regozije-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Se você está seguindo a Jesus pelo interesse em bênçãos materiais, sinto lhe dizer que você está seguindo Jesus errado. Você está embarcando na salvação errada. E vai desembarcar no céu errado. O que Jesus diz que os seus discípulos vão receber como recompensa neste mundo, por segui-lo, é a incompreensão do mundo. Calúnias e até perseguições, porque o que ele propõe é tão radical que o mundo não compreende. Porém, dele nós temos a promessa de que os que somos pobres espiritualmente, herdaremos o reino de nosso Pai Celestial. Os que choramos, seremos consolados. Os que temos sede de Deus e de sua justiça, seremos saciados. E os que somos puros de coração, veremos a Deus. E receberemos a recompensa nos céus, por termos levado nossa cruz, como discípulos de Jesus. Amém? Creia na sua cabeça. Faça um autoexame. Eu estou vivendo estas características. Lembre-se que característica é traço de caráter. Qualidade do caráter. Essas características que Jesus disse que caracterizariam os seus discípulos. Será que estou falhando em alguma delas? Agora é o momento para reflexão e para você se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Talvez você diga assim: eu não estou vivendo nenhuma delas, mas eu quero. Então essa é a noite da reconciliação com Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele agora. Diga: Jesus, eu te quero como meu Senhor, te quero como meu Salvador. Entra na minha vida.
ser o meu Senhor e ser o meu Salvador. E você que já é crente, até está na igreja, mas não está vivendo, diga: Jesus, trabalha no meu caráter. Porque eu sei que é o melhor para mim. Eu quero me identificar contigo, eu quero ser conhecido como teu discípulo. E tu disseste que o discípulo tem estas 8 características, então eu quero tê-las. Sei que eu não sou perfeito, mas eu quero tê-las. Faça essa oração, diga: Senhor Jesus, tu disseste que estas são características dos teus discípulos, dos teus seguidores. Eu te peço, Senhor, que me perdoes pelas minhas falhas de caráter, pelas minhas injustiças, pela minha falta de misericórdia, pelas minhas impurezas. Me perdoa, Jesus, porque eu não tenho me identificado contigo. Mas nesta noite eu quero te declarar como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, entroniza-te na minha vida. Se você já é um discípulo de Jesus, diga: Jesus, eu sou teu discípulo, mas eu sei que eu estou falhando. Me perdoa. E ser de fato o Senhor da minha vida, o meu mestre, com quem eu quero aprender e cujo caráter eu quero imitar e reproduzir na minha vida. Se você ainda com seus olhos fechados, cabeça baixada, está fazendo essa oração pela primeira vez e você quer verdadeiramente entregar sua vida a Jesus, onde você está sentado, levante a sua mão e diga: esta é a minha primeira vez, mas eu quero. Amém. Pode baixar a sua mão, que Deus te abençoe. Se você precisa de uma reconciliação, feche seus olhos. Diga: Jesus, eu preciso dessa reconciliação hoje. Me perdoa, me renova e me ajuda a ser um discípulo fiel. Em teu nome,